Louvado seja Deus. Doutor Lucas, o seu capítulo de número 5. Vamos ler aqui o seu versículo de número 3. Glória a Deus. Desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Louvado seja Deus. Agradecer também ao nosso pastor Josian pela confiança. Louvado seja Deus. Os obreiros dessa casa, o círculo de oração, os membros, todo o departamento dessa igreja. Tenho certeza que Deus, Ele tem algo especial na vida de cada um. A Bíblia fala que toda obra, irmãos, que você faz para Deus tem uma recompensa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus é tão bom que Ele recompensa a cada um de nós. Nós não precisamos de recompensa, não, porque Deus Ele já morreu por nós na cruz do Calvário. Deus já nos presenteou com a salvação de vida eterna. Mas Deus ainda abençoa os seus servos, a sua igreja. Esse Deus é maravilhoso, irmão. Que diz assim a palavra do Senhor Jesus: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Amém, irmãos? Podem aceitar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Confesso para os irmãos que eu sou totalmente dependente do Espírito Santo para ministrar essa noite. Glória a Deus. Porque a palavra, irmão, ela é totalmente espiritual, né? E só se ensina as coisas espirituais no Espírito. Mas hoje à tarde eu leio a palavra do Senhor, o Senhor me deu essa palavra. E uma palavra que a gente já leu diversas vezes, sim ou não? Mas quando você começa a analisar, irmão, cada versículo, cada estrofe, cada contexto da Bíblia, você vê algo muito profundo. E você consegue entender, pelo Espírito Santo de Deus, o desejo de Deus para a igreja. Glória a Jesus. Maravilhoso. É interessante que o livro de Lucas, a qual Lucas, ele era médico, e assim ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever o ministério de Cristo, os seus feitos, seus milagres. Louvado seja Deus. E ele narra de uma forma bem detalhada o ministério de Cristo. Louvado seja Deus. E aqui vai falar, irmão, desse fato que aconteceu no ministério de Cristo. Quando Jesus assim ele passa, né? Quando ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E todo crente ele passa pelo deserto. Porque é no deserto que você vai revelar quem você é. É no deserto que Deus vai ver o que está dentro do seu coração. Porque quando tudo está bom, irmãos, você manifesta, né, uma atitude de fé. Louvado seja Deus. Mas quando você está no deserto, onde você não tem apoio de muitas pessoas, você se sente sozinho, você se sente esquecido, é nessa hora que Deus quer ver a sua fé. É nessa hora que Deus quer ver quem é você diante da presença dEle. Louvado seja Deus. E o próprio Cristo, irmão, ele foi conduzido pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo ao deserto. E muitas das vezes você não quer passar pelo deserto. Você quer conhecer a Deus, tem que passar pelo deserto. Quer ouvir a voz de Deus, tem que passar pelo deserto. Louvado seja Deus. Você quer ver a glória de Deus, tem que passar pelo deserto.
Quer conhecer o Deus da Bíblia, o Deus que você serve, tem que passar pelo deserto. Você já percebeu que no deserto você ora muito mais? Você já percebeu que no deserto você fica isolado de tudo e de todos, e você começa a meditar a Bíblia de dia e de noite? Você já percebeu que no deserto, aleluia, o seu coração fica mais mole, mais aquebrantado, você fica mais sensível, aleluia, e você consegue, aleluia, olhar as coisas de Deus? E é no deserto, aleluia, que Deus se revela a sua pessoa. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E Jesus, ele estava ensinando a todo momento: tem que passar pelo deserto. Louvado seja Deus. Irmãos, foi no deserto, aleluia, que Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer, jejuando. É tão difícil ficar um dia de jejum, né, irmãos? Você imagina 40 dias. A medicina humana, ela afirma que o corpo humano só aguenta ficar 3 dias sem água e sem comida. Depois disso, ele pode sofrer lesões, pode sofrer complicações. Mas eu entendo que quando a pessoa está conduzida pelo Espírito, aleluia, ele vai além da medicina humana. Percebe que o texto vai falar que Jesus é conduzido pelo Espírito, ou seja, ele está cheio do Espírito Santo. Você pode entender que Elias ali, quando ele comeu e bebeu aquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Você pode ver que aleluia, Moisés estava com uma idade já avançada. Ou seja, irmão, o corpo fraco, aleluia, ele ficou 40 dias e 40 noites. Louvado seja Deus. E é necessário sim que eu e você, aleluia, consagremos a nossa vida. Porque Deus, ele é Espírito. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E é interessante, irmão, que Jesus, aleluia, simplesmente com a palavra, ele não usou o seu poder, ele não usou a sua glória, ele não usou a sua magnitude, ele não usou da sua autoridade para vencer o diabo. Ele simplesmente usou a palavra de Deus. Não precisou de muito, porque quem está cheio de Deus, aleluia, não precisa de muita coisa. O próprio Deus, ele se responsabiliza por ele. Irmão, é interessante quando Jesus ele começa o ministério, ele começa numa visão tão extraordinária, numa direção tão divina, tão inspirada por Deus, que assim ele começa a sua trajetória. E a Bíblia vai falar aqui desse texto, da pesca maravilhosa. E como Jesus, irmão, adora pescar. Como Jesus, aleluia, ele sabe fisgar as almas. Como Jesus, ele sabe convencer um homem, uma mulher dos seus pecados. Jesus, ele é estratégico. Não é à toa que eu e você está aqui nesta noite. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E é interessante que ele avista um dos barcos, louvado seja Deus, que era o de Simão Pedro. Pedro, que era irmão de André, louvado seja Deus, que não conhecia ainda aquele Cristo, aquele Jesus que havia se fazendo carne, só conhecia as histórias das leis, dos profetas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E o povo vivia oprimido, o povo vivia angustiado, vivia numa depressão muito grande. Ou seja, a Bíblia vai falar aqui que Jesus, ele viu de longe um dos barcos, e uns era de Pedro. Irmãos, Jesus já sabia que Pedro tinha trabalhado a noite toda, não tinha pescado nenhum peixe. E Pedro assim, aleluia, ele sobrevivia da pesca, pagava os seus tributos, sustentava a sua família, aleluia, com a pesca. Então se pescasse, tinha sucesso. Se não te pescasse, aleluia, não tinha sucesso. E Jesus, ele olha para Pedro, ele olha para aqueles
e sobe em um dos barcos, esse que era de Pedro. Louvado seja Deus. Jesus, quando olha para Pedro, aleluia, ele vem necessitado. Ele sabe que ele precisa de uma cura física e emocional também. Ele sabe que Pedro precisa de encontro, precisa conhecer de fato, aleluia, não só a letra, porque Pedro só conhecia a letra, mas é necessário que você conheça o Deus da letra, o Deus da Bíblia. Igual a libertação, ela tem que ser genuína. Quando a pessoa é tocada de verdade pelo Espírito Santo de Deus, a mudança de vida, a mudança de caráter e a mudança de pensamento. Deus, ele quer mudar a nossa visão. Deus, ele quer mudar a nossa mente. No que Pedro está acreditando? Promessas que não se cumprem. E assim a Bíblia fala que Pedro era um camarada não nervoso, né? Meu chucro. Aí Jesus, ele sobe no dos barcos, começa a pregar no dos barcos. Até então todo mundo está ouvindo a mensagem, mas ninguém sabe o que vai acontecer depois da mensagem. E Pedro, como queria pescar, como ele precisava do peixe, ele está ouvindo a mensagem, mas está triste ainda, está angustiado. O homem quer a providência. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, antes do milagre, primeiro a semente tem que ser plantada. E Jesus queria pregar a mensagem, porque a mensagem, aleluia, é prioridade, é a maior bênção na vida de um ser humano. É necessário, irmão, que eu e você, muitas das vezes, como Jesus, ele quer revelar algo, como Jesus, aleluia, ele quer ter um tratar com você, como Jesus, aleluia, ele quer um particular com um de nós. Ele faz que nem ele fez com Pedro. Tem coisa, aleluia, que é só você e Deus. Tem coisas que é só para você ver e mais ninguém. Tem experiência que Deus vai dar só para você e mais ninguém. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, afasta-te da terra e vai para o mar alto. Por quê, irmão? Porque é no profundo, aleluia, quando você está no raso, você não consegue ver a glória de Deus. Muitas das vezes Deus tem que levar você para o particular. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Pedro, sai um pouco da terra e vem para o mar alto. Era Jesus chamando Pedro, aleluia, para viver algo mais profundo. Tem hora que você tem que sair um pouco da terra, meu irmão. Tem hora que você tem que sair, aleluia, do raso. As coisas da terra tiram o seu foco, prende você, neutraliza você, deixa você, aleluia, com a mente, com a visão cauterizada. Jesus estava no barco pregando a palavra, e se acha que o povo estava contente? Não estava. Por quê? Porque estava na terra. E Jesus, ele quer intimidade. Jesus está chamando nós para intimidade. Jesus está chamando nós para o mais profundo. Quando Jesus, aleluia, ele chega no mar alto com Pedro. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmão, você imagina que privilégio é você ter o próprio Deus em pessoa, podendo ver Ele, podendo ouvir Ele. Só que Pedro não conhecia Ele ainda. Era por isso que Jesus chamou ele para o mar alto. Era por isso que Jesus chamou ele para um particular, porque Jesus já tinha um projeto na vida de Pedro.
Porque Jesus já tinha, aleluia, algo para ele. Jesus queria se revelar para ele. Mas para isso tem que sair do raso, tem que sair da terra. Aí Jesus fala: Pedro, lança a tua rede ao lado direito do barco. Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, estava ali a noite toda. Pedro é um homem habilidoso, irmão, na hora da pescaria, tinha conhecimento sim. Sabia até o dia que estava propício para pescar. Era um homem do mar. E ele vai interrogar Jesus e falar assim: ó, pesquei a noite toda, estava ali a noite toda, não pesquei nada. A pessoa, quando não conhece de fato, ele é o Deus que serve, irmão, ele vai questionar mesmo. Mas a pessoa que conhece, aleluia, só obedece. Porque quem está falando com Pedro agora, aleluia, é o Criador dos céus e da terra. É o Criador de toda a alma vivente. É o Criador de todos os seres, aleluia, e todos os animais na face da terra. Com uma palavra só, aleluia, que Jesus liberou, aleluia, no início de tudo, houve, aleluia, todos os animais da terra. Santo é o nome do Senhor Jesus. E quando Jesus manda, irmão, até o mar obedece. Eu acredito que Jesus, aleluia, o seu lado onisciente, ele já tinha dado ordem para os peixes. Porque Jonas, quando estava no ventre da baleia, aleluia, irmãos, próprio Deus ordenou o peixe para que tragasse o profeta. E o próprio Deus ordenou, aleluia, o peixe para que vomitasse o profeta. E quando Pedro lançou a rede no lado direito do barco, os peixes já estavam tudo de prontidão. Porque não tem como, irmão, uma pessoa trabalhar a noite toda, pescar a noite e não pegar nenhum peixe. É muito difícil isso, pelo menos um você pega. Agora você imagina, aleluia, com uma palavra de Jesus. O homem teve a maior pescaria de toda a sua vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. É tão difícil ganhar uma alma, né, irmãos? Sim ou não? É difícil. Se Jesus não estiver no barco, se Jesus não estiver na direção, não tem como. Porque quem convence, aleluia, é o Espírito Santo de Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. E Jesus e Pedro falam: Senhor, não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Sobre a tua palavra, Senhor, lançarei a rede. E olha que Jesus nem falou: eu sou Cristo. Ele só falou: lança a rede do lado direito. E Pedro obedeceu. Santo é o nome do Senhor Jesus. E quando ele jogou a rede, que ele puxou a rede, aleluia, uma grande quantidade de peixes. O Evangelho de João fala que ele pegou 152 grandes peixes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você obedece, aleluia, Deus entra com providência na sua vida. Tem coisas, irmão, aleluia, que não é você fazer, é você obedecer. Santo é o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, aleluia, que se tornou, aleluia, um dos maiores pregadores, ou maior ganhador de almas.
Nós podemos ver, aleluia, que ele numa pregação, numa ministração, ele ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Porque Jesus estava no barco, porque Jesus estava na direção, estava no seu ministério, aleluia. Havia unção na vida daquele homem, aleluia. A unção, a presença gera obediência, e quando tem isso na vida de um homem, de uma mulher, aleluia, não tem alma, não tem ninguém que se, aleluia, que se endureça na presença de Deus, tem que se converter, aleluia, tem que se render na presença de Deus. Você pode ver que até o rei Acabe, aleluia, irmão, quando Elias falava, aleluia, ele tinha que obedecer. Ele temia o profeta. Havia várias questões que chegou até a se humilhar diante de Deus, porque sabia o que saía da boca do profeta Elias, Deus assinava embaixo. Santo é o nome do Senhor Jesus. Deus tem almas, aleluia, para ganhar, aleluias. Deus tem almas, aleluias, para essa igreja. Deus tem alma para cada um aqui, ó. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus está falando de colheita, louvado seja Deus. Deus está falando de providência, aleluias. Santo é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Pedro fica tão maravilhado que ele reconhece que ele não é nada. Ele começa a chamar os seus companheiros, porque a rede ia a pique. Santo é o nome do Senhor Jesus. E Jesus naquele dia, aleluia, ele libera uma palavra: a partir de hoje você será pescador de homens. Santo é o nome do Senhor Jesus. Tu serás pescador de homens. Era Deus mudando a história da vida dele. Era Deus escrevendo um novo ciclo da vida dele. Santo é o nome do Senhor Jesus. Irmão, Deus tem algo novo para a tua vida. Irmãos, servir a Cristo é novidade de vida, é novidade no Espírito. O Evangelho nada mais, nada menos significa que boas novas. Louvado seja Deus. Eu e você precisa conhecer, irmão, de verdade, quem é o Cristo, quem é o Messias, quem é, aleluia, o Deus Todo-Poderoso. Porque enquanto eu e você, aleluia, aleluia, não obedecer de fato, vai ser impossível conhecer, aleluia, o Deus da Bíblia. Deus quer trazer, aleluia, algo novo para a tua vida. Aleluia, louvar. Deus quer fazer você um ganhador de almas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quer ter experiência com Deus, aleluia. Quer viver algo novo, irmão, o segredo é isso. É interessante, irmão, aleluia, se você pegar o texto, aleluia, você vai ver que eles começaram a seguir a Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aí eu falo, meu Deus, você analisa a vida deste homem como crente, como servo de Deus. Irmãos, você vê que era algo extraordinário, algo espantoso. Era um dom que Deus colocou na vida deles. E o que mudou? Deus não mudou, irmão. Deus continua o mesmo. Sim ou não? Sim. Continua o mesmo. Jesus, ele lançou uma palavra, ó, se creres, verás a glória de Deus. E você pode ver que Pedro, mesmo triste, mesmo angustiado, nervoso, ali irritado, ele obedeceu a palavra de Jesus Cristo.
Aleluia, louvado seja Deus. Então que nós possamos ser assim também. Obedecer mais. Acreditar. Tem gente que não crê mais, irmãos. Tem gente que não acredita nem que Jesus vai voltar mais. Santo é o nome do Senhor Jesus. Eu passei um processo na minha vida, irmãos, que de uma certa forma atrasou muitas coisas que eu projetei para a minha vida. Porque o homem faz planos, sim ou não? Mas a resposta é de Deus. Então já vi que os meus projetos naquela época não eram o tempo de Deus ainda. E todo crente, irmão, ele passa pelo deserto. Não tem para onde correr. Antes de Deus cumprir as promessas, antes de Deus te exaltar na terra, antes de Deus te dar um ministério de impacto, antes de Deus assoprar o seu nome, você vai passar pelo deserto. Quando Deus olhou para Davi, não viu a aparência de Davi, viu o que estava dentro de Davi. E como Davi adorava, não só com o seu corpo, mas com a sua alma, a sinceridade, a obediência, é tudo que Deus quer ver na sua vida. Irmãos, eu tinha tudo para chutar o balde, para abrir mão de tudo, das promessas, de tudo. Porque foi uma fase da minha vida muito complicada, muito difícil. O evangelista Judas conhece a minha história. E o que eu passei, irmão, não desejo para ninguém. Mas eu entendi uma coisa, irmão, que quando Deus está na vida do homem, não tem deserto que te consuma. Não tem deserto que pare o crente. Porque o deserto não pode ser maior do que o Deus que você serve. Não tem como. Jesus, irmão, ele nem olha para o alto. Porque acima dele não tem ninguém. Ele é o único. Você sabia disso? Não tem ninguém. Como é que a sua luta pode ser maior do que o seu Deus? Não tem como. Você acha que Davi enfrentou o gigante por quê? Porque Deus é maior do que qualquer gigante na terra. Porque Deus é maior do que qualquer demônio. Santo é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava totalmente decidido e disposto na hora que eu fui me entregar. Eu comprei até roupa nova, sabia disso? Comprei até chinelo novo para me entregar. E 5 anos eu fiquei, irmão. Paguei a minha dívida. E Deus, ele fez a obra. E Deus não me desamparou. Porque Deus, ele é fiel. Amém? Então, creia no Deus que você serve, e você vai ver a glória deles. Amém? Exalta o Senhor com as palmas. Eu agradeço a sua oportunidade. Aleluia, glória a Deus.